fundamental, né? Eu acredito que a exegese seja um elemento fundamental nessa construção da doutrina, né? Exatamente. Só que ninguém tem paciência, né? Pegar a exegese, pegar lá o texto e ficar lá vendo qual é o sujeito predicado, os tempos verbais, aquela coisa toda, né? Quer dizer, infelizmente, poucos é que gostam de fazer isso, né? Imagina você fazer uma exegese do livro inteiro como esse. Sim. É um trabalho, né? Muito trabalho. Sim. E a nossa religião, portanto, né, ela é a religião do livro. O cristianismo, principalmente em viés protestante, é a religião do livro. Por exemplo, eu tenho um cunhado que é sacerdote umbandista. Bom, a religião da Umbanda é a religião da natureza. Eles lidam com ervas, com essas coisas. Mas nós não, nós lidamos com o livro. Se nós não tivermos a paciência de ler, de nos debruçarmos, né, nesse livro, de analisarmos a estrutura lexical e assim adiante, sintática, então não sei como é que fica, sendo nós a nossa religião a religião do livro, mas nós não nos damos muito bem com o livro. Fica um monte de interpretação errada, né? Como o irmão da adultera lá. Exatamente. Por estudar já era. Exato. Você lembra desse pastor? Eu lembro. Então, a mulher passou na televisão. Até o jornalista falou, não, mas você tá... o jornalista dando uma aula de teologia pro outro. Eu vou ter que rever, hein? Eu vou ter que rever. Então, agora, vamos fazer o seguinte: vocês têm alguma observação, pergunta, algo relacionado ao que foi dito nas aulas anteriores? Vocês gostariam de dizer? Antes de nós começarmos um novo ponto aqui? Eu acho que foi bem, a gente debateu bastante. Pro Guilherme, ele é líder lá da nossa igreja lá dos jovens, né? Guilherme, ele. Daqui. E aí eu falei para ele para ele ver, assistir as outras aulas que foram gravadas, porque ele vai ter coisa que você vai falar que ele não vai né? Ele vai pegar alguma, mas está tranquilo. Tá legal, qualquer coisa, daí a gente fala, esclarece, né? Sem problema. Legal. Bom, vamos lá então. Alguma questão? Não, eu fui fazer a pesquisa da aula, uma pesquisa para entender. Aí fui tentar explicar para o meu esposo. De toda a cabeça dele da minha filha. Porque eu saio dessas aulas, chego em casa, no café da manhã de domingo, essas coisas eu fico falando, né? Posso ir? Quero falar bastante aí. Muito obrigado. Nada. Não, é complicado, porque quando nós olhamos os textos bíblicos, os textos do Antigo Testamento, eu não vou nem entrar no Novo Testamento, é óbvio, né? No Antigo Testamento, nós percebemos relações com o imaginário do Antigo Oriente Médio. Não tem como. De certa forma, outros povos e quem sabe outras abordagens religiosas também deram sua contribuição na formação da Bíblia. Por exemplo, há um trecho do Evangelho, há um trecho do livro de Provérbios, um trechão, que possivelmente, eu digo possivelmente, mas eu tenho quase certeza que foi, ele foi extraído de um livro egípcio de sabedoria. A sabedoria de Amenemop, que é mais antigo que o livro de Provérbios. De que período que é? O Amenemop é do século X.
Provérbios foi redigido a partir do século VIII, Século VIII. VII, né? Então, foi extraído de lá. Se vocês olharem o final do livro de Provérbios, são trechos de sabedoria de povos árabes, Agur e outros, né? Então, aí nós percebemos a contribuição. O Salmo 104 tem alguns elementos que se assemelham, eu não sei como isso foi acontecer, eu gostaria até de fazer uma pesquisa sobre isso, mas acho que não tem tempo suficiente para fazer, porque é tanta coisa que a gente quer fazer, acho que vai sempre deixando para lá, né? Mas vocês podiam fazer isso no doutorado, no mestrado, né? O Salmo 104 parece ter elementos, ele tem elementos semelhantes a trechos do grande hino de Akenaton a Aton, Egípcio também. egípcio. E aquele salmo que você fez o mestrado? Foi 74? Não, eu fiz o mestrado em Melquisedeque. Melquisedeque. Você fez alguma coisa do salmo 74? Mas eu sei. Foi um artigo que eu escrevi. Um artigo, é verdade. Escrevi um Tem artigo alguns elementos também 74. fora do... Tem da cosmovisão de criação, assim adiante, tanto babilônica, da criação, do mito babilônico da criação, né, de Marduk, assim adiante. E por outro lado, a relação com a batalha de Baal contra o mar. E aí a gente olha os salmos, eles têm elementos relativos a esses dois pontos. O mito da batalha de Baal contra o mar e o mito de Marduk, que venceu o mar e criou o mundo. Vocês podem ver isso no Salmo 74 mesmo, tá? Salmo 93, Omar, você falou? Salmo 89, Omar. Yamun. Deus babilônico. Tiamat, ou Yamun, dos ugaríticos, né, dos cananeus, dos sírios. Então, existem esses elementos. Por quê? Porque nada acontece no vácuo. A comunidade que tem sua experiência com Deus, ela está inserida no contexto histórico. Então, ela está relacionada com mentalidades, com cultura, né, a qual pertence. Então, não tem jeito. É o que ele percebe de Deus, é o que a cultura dele permite ele expressar. Né? Porque Também, nós estamos falando de algo transcendente, né? Algo transcendente e culturalmente aquilo vai se expressar na forma deles oral, né? Das tradições orais. Então, mas nessa pesquisa que eu achei interessante é que existe uma basílica para Baal ainda hoje em Paris. Na onde? Paris, aqui, até na pesquisa aqui, Paris? um frei dominicano, segundo os escritores de Deus medievais, cultuar Baal era uma expressão usada para designar os rituais de religião cristã. Segundo o rabino Joseph Ben, que dos Clóvis havia renegado seu Deus e passado a adorar Baal, e construiu um lugar alto para adorar em Paris. Clóvis, o rei dos francos? Eu falo em 1430. Rei dos francos. Mas depois ele se torna cristão, não é? E construiu um lugar alto para adorar em Paris. Então, quando ele troca com Deus. Com Baal, Denis. O rabino José também cita Vicente, da seita do Baal Domini, ou seja, um frei dominicano que foi um satanás para os judeus na Espanha. Expulsou, né, os judeus da Espanha. Então, vai ter uma basílica em Paris. Mas agora deve ser coisa arqueológica, né? 1430, sei lá, tem muita coisa de 500 anos ainda. Só que a Europa tem muita coisa, muitos anos ainda em pé, né? O imperador Heliogábalo, que era de origem síria, cultuava o sol. Ele, na verdade, a religião de Heliogábalo, ele era do final do século II, início do terceiro, se não me engano. Você que é o historiador, você me ajuda. Acho que é mais ou menos isso. Né? Mas ele era de religião síria, então ele adorava o sol, por exemplo. Então, o próprio Império Romano vai ser esse caldeirão de mistura religiosa, né?
Mas o que é interessante nisso tudo que estamos falando, e no contexto bíblico, é justamente isso. As mentalidades, mesmo que eu passe a dizer que aquele Deus é ruim e o meu é bom, se aquele Deus que eu digo que é ruim é o Deus que manda raios e é o Deus da guerra, eu vou dizer que o Deus que manda raios e o Deus da guerra é o meu. Então eu vou revestir o meu Deus com as características do Deus do outro. Isso aconteceu, lembra que eu falei de Júpiter? O Cristo, a partir de Constantino, será representado como um Júpiter, por exemplo. Até a questão do Sol também, né? Do Dia Sol 25 também. de dezembro. E tem um poema de um cristão da época que diz que o Cristo brilha mais que o Sol. É um poema muito bonito, né? O Sol invicto, por exemplo, né? Então são elementos da religião que passam de uma religião para outra, uma contribui com a outra nesse sentido, né? Da simbologia, uma série de fatores. E eu penso que o próprio cristianismo não está longe disso. Tudo bem? Hello. Tudo bom? Hello, how are you? How are you? Fine. Nós estamos negociando aqui, só abrindo um parênteses, né? Do Célio dar umas aulas de inglês para nós lá na igreja também. Vamos ver um dia aí. Inglês, grego. Ele disse assim que é para inserir umas heresias assim. Dar aula de teologia em inglês. Não, vai ter a nova Como é que chama aula essas que coisas assim? Então, Ô Célio, só fazendo um paralelo com os dias de hoje, o neopentecostalismo, né, como processo histórico dentro da religião, tem muito a ver com essa mistura, né, com esse sincretismo da antiguidade e também com a questão da cultura católica, né? No Brasil, vamos pegar o Brasil, né? Essa mistura, né, de deuses e objetos, essas coisas aí tem uma mistura católica e afro, né? Afro, né? Não falei só porque eu disse que eu não tossia, ó. E afro também. Só que assim, se perguntarmos para alguém que frequenta um terreiro de candomblé ou de umbanda, não sei, né? Perguntarmos o que eles acham do discurso neopentecostal a respeito deles, eles vão dizer que não tem nada a ver. Porque para eles o Exu não é demônio, né? Por exemplo, os orixás não são demônios. Então, é outra mentalidade, mas existe essa apropriação do símbolo do outro. É isso que eu estava dizendo. Então, é mais ou menos isso. O cristianismo também se insere nesse desenvolvimento, né? Também. Só olhar o apóstolo Paulo, nós percebemos alguns elementos interessantes ali. Quando ele fala de batismo, Santa Ceia e assim adiante. O apóstolo Paulo fala também do batismo dos mortos, né? E não sabemos se ele batizava pelos mortos ou não. Exatamente. Mas mesmo que a minha tendência, por causa da minha formação, formação religiosa, seja dizer que não, Historicamente, sim. não sabemos. Ok. Então, e o Oséias, ele é israelita do 8º século. Ou seja, a vida religiosa em Israel do 8º século não se assemelha à vida religiosa dos judeus das sinagogas pós-exílio babilônico, ou dos judeus das sinagogas da época de Jesus, ou dos cristãos primitivos, ou da nossa realidade religiosa. Eu até acho que nós estranharíamos muito um culto de um israelita do tempo de Oséias. Com certeza. Nós acharíamos que aquilo lá não está certo, né? Mesmo que fosse o Oséias cultural. Por quê? Porque nós estamos vivendo no 8º século a.C., num contexto do Antigo Oriente Médio, né? Na confluência de várias práticas religiosas e crenças, mesmo que venha do Egito, da Mesopotâmia, da Síria, ou seja, da própria Canaã, onde Israel se formou. Então, eu acho que é interessante nós termos esse olhar,
que é um olhar um tanto objetivo, né? Tentar, é difícil 100% objetivo, mas vamos tentar manter um pouco de objetividade histórica, né? Historiográfica aí nessa situação. Correto? Eu gostaria, nós vimos o capítulo 3 na semana passada, e hoje nós vamos para o capítulo 4. Vamos ver um pouquinho do capítulo 4 como continuidade. Só que no capítulo 4, os três... Alguém lê, por favor? 4 de 1 a 3. Eu não pus aqui, porque nós vamos apenas ler, eu vou fazer um pequeno comentário, depois vamos para o texto que está aí. Dá para ver, né? Dá. 4 de 1 a 3. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nessa terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça e nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo e as aves e os peixes do mar estão se extinguindo. Falando do Brasil aqui. Pois é. Então, esse trecho é uma introdução a uma segunda parte de Moisés, como nós já falamos na primeira aula, talvez a um panfleto, um folheto, um livreto, vamos chamar de livreto, que se compõe de ditos do profeta, e aqui nós temos a introdução a esse livreto. Depois ele foi costurado com aquela primeira parte que nós vimos até agora, do capítulo 1 ao 3. Né? Há dúvidas se esses versículos sejam realmente do profeta Oséias. Ele usa vocabulário de Oséias, quando ele fala de conhecimento de Elohim, conhecimento de Deus, abrir processo contra os habitantes do país, né? O termo ribo, que é processo nesse caso, ou contenda judicial, alguma coisa assim. Nós temos um vocabulário do profeta, mas ao mesmo tempo nós temos aqui algo que nos lembra um pouquinho, uma leve lembrança dos mandamentos, né? Perjúrio, mentira, assassínio, roubo, adultério e assim adiante. E depois o desfecho dele é meio que apocalíptico. Desaparecerão os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar. Então, a dúvida se realmente esse trecho seja genuinamente oseiânico, né? Ou talvez alguém que compilou os ditos do profeta colocou como cabeçalho, como introdução, digamos assim, esse trecho. E depois ele foi costurado com o outro e já não ficou mais visivelmente uma introdução, né, à coleção de ditos do profeta Oséias. De qualquer maneira, eu gostaria de partir do versículo 4 com vocês, e eu fiz a tradução aí na lousa. Vamos ler versículo 4, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, porque ali eu destaco como se fosse uma sessão, né? Em especial, homem, não contenda, e não julgue homem e o teu povo como contendas de sacerdote. E tropeçarás de dia. Alguém pode ler? Que daí eu economizo. E tropeçará de dia, e tropeçará também o profeta contigo de noite, e aniquilarei a tua mãe. Foi destruído o meu povo sem o conhecimento. Eis, tu, o conhecimento, rejeitaste, e assim te rejeitarei do ser do meu sacerdote. Esqueceste a instrução do teu Deus,
esquecerei de teus filhos, em especial eu. Certo. Vamos comparar o versículo 4. Então, primeiro, vamos comparar o versículo 4 com nossas traduções. Tá bom? A Bíblia de Jerusalém diz: sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue, pois na realidade o meu processo é contra ti, ó sacerdote. Tradução diferente? Que versículo, né? 4. 4. A sua qualquer coisa. Eu vou ler também. Pode usar? É? Leia a sua. Qual versículo? 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Ótimo. Outra tradução diferente? É a King James. Você estava King James aí, Rafael? A minha é Guilherme. século XXI. Século 21. Entretanto, que ninguém venha a contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. A minha diz: contudo, não há ninguém que proteste e nem que repreenda, porque o teu povo é como aquele que acusa o sacerdote. E a King James está assim: todavia, que ninguém ouse levantar a palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, sacerdotes. Isso aí. Todas as nossas leituras aqui dizem a mesma coisa? Só assim, parece que não era muito, não. Hum? Acho que cadê o... Almeida 21. Foi o Almeida? É. E o Almeida não saiu igual quando você A dele é Almeida 21. Século XXI. Ah, Tem essa também. É. Só que ao pé da letra, no texto hebraico, tá assim: em especial, homem não contenda e não julgue homem, e o teu povo como contendas de sacerdote. Existem tentativas de emendar o texto, a gente tenta emendar tal. É aquela coisa, o livro do profeta Oséias é um dos livros do Antigo Testamento que tem, em que existem muitas dificuldades textuais. O texto às vezes é corrompido não moralmente, né? É corrompido no sentido da transmissão, aí se perde uma consoante, juntam outras palavras, formando uma palavra que não existe, coisas assim, né? Sério, só uma dúvida. Os sinais maçoréticos, eles são do 4º século, época da Septuaginta? Não. Não? A Septuaginta foi escrita, convencionou-se, né, que a partir do 3º século antes de Cristo, e os sinais maçoréticos, você sabe o que são os sinais maçoréticos? Não. Eu já vou explicar então. Eles foram criados mais ou menos, eu vou chutar aqui, no 5º ou 6º século depois de Cristo. Ah, entendi. Na época de Jesus não existiam ainda os sinais maçoréticos. Tá? A caneta, deixa eu pegar. Porque assim, antigamente eles escreviam maçonético com S? com maçorético, com Ou dois... com C cedilha de maçonaria? Não, com 2 S, maçorético. Ah, Vem de maçorá, que quer dizer tradição. Né? Então, antigamente, muito obrigado. A pastinha com Ah, sim, obrigado. Antigamente, o texto, a escrita semítica, ela acontecia usando apenas sinais que representassem consoantes. O alfabeto hebraico, ele se compõe apenas de consoantes, ele não tem vogal. Não é como o nosso, o A, E, I, O, U, estão lá no alfabeto. No hebraico não existe. Então, se nós pegássemos uma palavra, E a Vera?
Yavé pode ser. Tá? Assim. Mas vamos pegar apenas. Essa daqui é mais curtinha. Ó. Nós temos duas consoantes. Certo? Duas consoantes. Correto? Então temos o Aleph, que é uma consoante, não é vogal, e o Lamed, que é a outra consoante. Então eles liam olhando as consoantes. O hebraico moderno assim também. As pessoas leem o texto hebraico, né, as sinais, as placas, as faixas de protesto, os livros, as revistas. Não existem os sinais vocálicos, normalmente. Existem as consoantes. E a pessoa lê. Né? Acontece que por volta do 5º século, os maçoretas, que representavam toda essa tradição escrita, né, eles inventaram os sinais vocálicos. Esse daqui é o E longo, por exemplo. Né? Então, mas isso foi muito tempo depois. Na época de Jesus, se lia assim, só com as consoantes. Havia algumas consoantes que faziam a vez de uma vogal, que serviam de semivogais, né? O Vav, por exemplo. Mas não havia os sinais vocálicos. O alfabeto se compunha de consoantes. Certo? Então, no tempo de Oséias, não era essa escrita que existia. Essa forma da escrita hebraica, ela foi adotada após o exílio babilônico, por influência do aramaico, né? Mas na época de Oséias eles tinham as letras, elas tinham outras formas. É o chamado paleo-hebraico, o hebraico antigo, mais antigo, né? Também. Tanto em Israel quanto em Judá. Era bem a mesma. Sim. Não tinha essa. Essa daqui é só após o exílio babilônico. Na época de Jesus se utilizavam essas formas também. O aramaico, sem o vocal. O aramaico é uma língua babilônica? O aramaico ele pega a Síria e ele está vinculado. Antigamente se acreditava que não, que o caldaico fosse um tanto diferente, mas provavelmente era o aramaico mesmo. Na Mesopotâmia, na Babilônia, e se estendendo depois pela Síria também. Aí, normalmente a potência determinava a língua. Então, no período de Jesus, eles falavam aramaico Provavelmente. E escreviam em língua hebraico. Provavelmente eles usavam aramaico e o hebraico seria mais a língua litúrgica, talvez. Mas ainda eu acho que não há uma certeza sobre isso. Eu acho, posso estar enganado. Tem o grego também, né? Só que acho que Jesus, não sei se Jesus falava grego assim. Talvez falasse umas palavrinhas porque precisava emitir algum recibo, alguma coisa, quando fazia um serviço, né, de pedreiro, alguma coisa. Mas, certo? Vamos ver então. Esse texto, versículo 4, ele é um texto complicado mesmo. Eu preferi mantê-lo assim na tradução, para mostrar a complicação que ele tem. O que significa homem não contende e não julgue homem, e o teu povo como contendas e sacerdotes? Sinceramente, eu não tenho lá tanta certeza do que significa esse texto. As emendas procuram fazer isso que nós vimos aqui, né? Por exemplo, que ninguém abra processo, que ninguém julgue, pois, na realidade, o meu processo é contra ti, ó sacerdote. Legal, aí faz sentido. As variações textuais, não sei o que lá, mas o texto hebraico massorético de Oséias tem complicação. Por isso, eu vou fazer o seguinte, eu já vou para o 5. Tá bom? Sério, o versículo 5 aqui,
E eis que tropeçarás dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. E por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. É linguagem de hoje? Não, King James. King James, destruirei Israel, sua mãe. É Vossa hermenêutico. É uma tradução, e a tradução está interpretando. Ao pé da letra, e tropeçarás de dia, e tropeçará também o profeta contigo de noite, e aniquilarei a tua mãe. É assim que está. A mãe que está falando ali, Isso é uma questão da interpretação, mas o texto em si não traz o nome Israel ali, só fala aniquilarei a tua mãe. entendi. Certo? Complicado, né? Uma coisinha Oi? muda tudo, né? Complicado. É. Porque do jeito que eu tô falando, pode É, ser a sua mãe, interpretação. mãe, É, exato. mãe. O seu não fala Israel Não aí. faz Israel, né? Não, o hebraico não diz Israel, fala e aniquilarei a tua mãe. Será que não seria a nação? Então, primeiramente, vejamos que mesmo o versículo 4 já menciona sacerdote, Cohen, né? Sacerdote. Depois diz, tropeçarás de dia. Vejam que no versículo 4, vamos para o 5. O versículo 5, o verbo utilizado está na segunda pessoa do singular. Tu tropeçarás. Então, a ideia, quer dizer, a impressão que dá, não sei se historicamente é assim que aconteceu, mas a impressão que dá é que o profeta está pondo o dedo no nariz de alguém dizendo tu tropeçarás de dia. E tropeçarás também o profeta contigo de noite. Pode ser isso aí mesmo. Aí, O profeta está na terceira pessoa, porque não estou falando ao profeta, para o profeta. Estou falando para o sacerdote. Que profeta é esse? Né? Alguns acham até que isso foi um acréscimo posterior, que não sei o que lá, mas talvez seja, porque também havia os profetas cultuais, né? Os profetas que estavam a favor da situação, não contra. Oséias é contra a situação. Oi? Os de direita. Os de direita, não sei, né? Os profetas de Acas, de Jezabel, Assim adiante. Então, de Acas. isso. E aniquilarei a tua mãe. É isso que ele diz. A tua tradução, King James, interpretou a frase aniquilarei a tua mãe como aniquilarei Israel. Israel é a tua mãe. Mas é possível também que por aniquilar a mãe, o texto queira dizer que ele irá destruir completamente a estirpe sacerdotal. Porque se eu aniquilo a mãe, eu aniquilo filhos, netos, eu aniquilo todo mundo. Então é uma forma de expressar a destruição total da linhagem sacerdotal. Eu sou propenso a aceitar essa interpretação. Eu tendo a aceitar essa leitura. Certo? Mas fiquem à vontade para refletir e escolher a interpretação que quiserem, né? Daí, versículo 6, temos uma lamentação. Então veja, tropeçarás de dia, tropeçará também o profeta contigo de noite, aniquilarei a tua mãe. Aqui nós temos ameaça. O gênero desse trecho é ameaça. Agora, o 6, o versículo 6, na primeira linha, foi destruído o meu povo sem o conhecimento, não é ameaça. Eu acho que tem alguma tradução diferente aí. Versículo 6, meu povo será destruído por falta de conhecimento. Não sei se alguém poderia ler, nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, uma ameaça. Deus está ameaçando destruir o seu povo. Tá? Não sei. Vocês têm traduções diferentes. Como fica? Não, tá. O meu está presente. O meu foi
o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Certo? Isso está sendo. Está sendo destruído. Está sendo. Eu entendi que ele foi destruído porque o verbo hebraico está no completo. Ou seja, indica uma ação completa, que eu entendo como concluída, né? Então o meu povo já está destruído, na verdade. Foi nesse sentido, já está destruído sem o conhecimento. Eu não vejo ameaça aqui, eu vejo lamentação. Constatação, né? Constatação, na verdade, lamentação mesmo. O profeta, ou Javé, ou o profeta, enfim, ou Javé pelo profeta, ou o profeta, enfim. Né? Mas o texto está dizendo: o meu povo está destruído sem conhecimento. Lamentação, na minha opinião. Tá? Não é Deus ameaçando ninguém. O da King James aqui fala sobre porque lhe falta o conhecimento da palavra. Então, o texto aqui só diz: foi destruído o meu povo sem o conhecimento. Da'at, conhecimento. Não diz palavra. Aqui seria uma interpretação. Né? Seria interpretação. Toda tradução é interpretação. Tudo bem que a Almeida corrigida ou a Almeida atualizada é um texto inspirado aqui, né? Se houver diferença entre a Almeida e a hebraico, o hebraico fica com a Almeida, que é o inspirado, né? Mas não tem... É interpretação, na verdade. Certo? Toda lei, todo texto é interpretação. Aqui, lamento. O povo está destruído sem o conhecimento. Depois vamos discutir o que é esse conhecimento. Certo? Vamos ler. Eis, tu o conhecimento rejeitaste. Começou, tá vendo? Que coisa. É o inimigo. Furioso. Esse tu, o conhecimento rejeitaste, tu refere-se a quem? Está falando com o sacerdote? Alguém que ele está apontando o dedo, né? Provavelmente o sacerdote. Sacerdote, porque ele diz na linha de baixo: assim te rejeitarei de ser meu sacerdote. Portanto, vejam que a coesão, muito obrigado, está benzida? Tá. Mirra. Ele é franciscano também. Ah, é? Deve ser adorador, né? Você viu o cabelo dele? Filho do desobediente. Ele tá torcendo pra que eu fique igual a ele. Não, eu já ultrapassei os franciscanos. Você ainda é franciscano aqui. O grau de santidade dele já está pra lá. Já tá ressuscitou já, né? Então, é tu o conhecimento rejeitaste. Assim te rejeitarei de ser meu sacerdote. Ainda veja que o tropeçarás, tu tropeçarás, para ele está se dirigindo à mesma pessoa. Tá? O motivo de ele tropeçar, esse tropeçarás aí, também é passível de algumas leituras, né? Pode ser, tropeçarás quando estiveres fugindo dos inimigos, quando eles invadirem, né? Quer dizer, aí você vai ser aniquilado e a sua linhagem, quando houver a invasão, a destruição e coisas assim. É uma possível leitura, né? Agora, tu o conhecimento rejeitaste. Vejam que o termo conhecimento aparece pela segunda vez. O povo foi destruído, o povo está destruído, está acabado por falta de Senhor conhecimento. Agora, o sacerdote, esse tu que está ali, rejeitou o conhecimento. Vejam que não foi o povo que rejeitou o conhecimento. O povo não teve acesso ao conhecimento. O povo falta acesso. Agora, o sacerdote rejeitou o conhecimento. É diferente. Portanto,
a condenação, a palavra de condenação não se dirige ao povo, se dirige ao sacerdote. Eu sempre falo isso, quando eu estou trazendo um estudo à palavra, que a cobrança de Deus, ela é em cima da liderança. Né? Em todo o contexto bíblico, praticamente, quando fala povo, está falando por causa da liderança que influencia o povo. Né? Tanto você pegar o catolicismo, o protestantismo e o período da história de Israel, Deus fala pesado, né, com o sacerdote. Né? Sim. Vejam que ele é o culpado. Ó. Tu o conhecimento rejeitaste. E tanto que eu te rejeitarei de ser meu sacerdote. Ele é sacerdote de quem? De Baal? De Yahvé. É sacerdote de Deus. No templo de Betel. Onde tem um bezerrinho lá, aí estátua. O bezerrinho, a estátua pela estátua não entra, não conta. Né? O problema não é a estátua. O problema é o que estão fazendo desse culto que é para Yahvé. Oi? A finalidade. Né? E vamos ver mais adiante qual é a finalidade deles aí. Então, tu, o conhecimento, rejeitaste, te rejeitarei de ser meu sacerdote. Vejam que aqui é forma poética. Um verso fortalece a ideia do outro. Né? Esqueceste a instrução de teu Deus. Esquecerei de teus filhos, em especial eu. Especialmente eu vou esquecer os teus filhos. Portanto, esqueceste a instrução. Essa instrução faz paralelo com o conhecimento. O rejeitar faz paralelo com esquecer. Certo? Portanto, quando o sacerdote rejeita, é o mesmo que esquecer. Agora, que sentido tem esquecer aí? É porque tem muita coisa para fazer, ele não lembrou? É porque ele se afastou, ele ignorou no sentido, fez pouco caso, deixou para lá. Tá? Nesse sentido, que é rejeitar. Rejeitar e esquecer são sinônimos aí, nesse sentido. Mas me parece assim também que é a questão de uma religião utilitária, eu só guardo os preceitos, não guardo os preceitos, eu lembro dos preceitos, mas não os pratico, né? Por aí. Sim. Falou tudo. O que significa conhecimento nesse caso? Pegando a tua observação agora. Tá? Veja que quando eu traduzi instrução, esquecesse a instrução de teu Deus, o hebraico diz Torá, Elohim. Torá. Instrução. Eu não penso que seja o Pentateuco. Né? Pelo menos na minha concepção, não existe Pentateuco ainda. Os 5 livros de Moisés, atribuídos a Moisés, tá, né? Mas existem tradições tribais vinculadas às relações entre as famílias, as aldeias, a questão da propriedade, uma série de coisas que estão vinculadas a Yahvé, né? Só um parênteses rapidinho. Você fala que a Torá, como nós a conhecemos, ela não existia provavelmente nesse período. Não. Mas o Decálogo... Possivelmente. Posso falar? Pode, deve. Não tem problema, não? Ele ri. Possivelmente não. O Decálogo está lá. Nem uma tradição oral, nada? O Decálogo é um resumo oriundo da tradição deuteronomista que vai se formar, né? Provavelmente não tem. Porque o Decálogo, ele está no Êxodo, mas ele tem variações também no Deuteronômio. Então, a gente percebe que há uma história na formação do Decálogo. Tá certo? Bom, este conhecimento
esta instrução tem a ver com praxis, com prática, certo? Com prática. Eu vou explicar por quê. Vamos ler o capítulo 6 de Oséias. Ô Sérgio, só para tirar uma dúvida minha aqui. Aqui não existia a Torá, né? Como você falou. Eu penso que não. E ela foi se acabando em qual passagem da Bíblia? Eu poderia dizer que a edição definitiva da Torá se deu entre o exílio e pós-exílio, entre o século V e o a.C. Ali se acabou. Ali seria o fechamento. Quando Esdras lê, no século V a.C., ele lê a Torá para o povo, ali nós já temos a Torá. Isso é 450 ou 400 e alguma coisa antes de Cristo. Mas todas aquelas tradições orais, então, só foi compilado. foram compiladas muitas no período pós-exílico, também já no período do Segundo Templo, e assim adiante. A visão tradicional da teologia não enxerga assim. Essa é uma visão de história e arqueologia. Tá? Quando lá no Antigo Testamento eles falam de Torá, então estou dizendo de qual? Dessa Torá? Então, é porque a palavra Torá, ela não precisa, qualquer palavra na Bíblia, ela tem que ser lida no seu próprio contexto. Eu vou dar outro exemplo, certo? O apóstolo Paulo usa a palavra sarx em grego, que é carne. Só que, dependendo do lugar em que ele utiliza essa palavra, carne pode ter um sentido negativo ou pode ter um sentido neutro. Por exemplo, quando ele diz: se nós conhecemos Jesus Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais assim. E segundo aos Coríntios. Jesus segundo a carne. Ou então, em Romanos capítulo 1, quando ele diz que Jesus foi apontado ou declarado filho de... Jesus é filho de Davi, da semente de Davi, segundo a carne, sax. Está de sax, né? O acusativo sarca. Então, ali não quer dizer que Jesus tem uma natureza pecaminosa. Só está dizendo que ele é gente, um ser humano. Em outros textos, Paulo vai usar a palavra carne como fruto Obras da carne. as obras da carne, em Gálatas. Ali nós já percebemos que carne tem um sentido negativo. Pejorativo. Então, se Jesus ele veio segundo a carne na teologia paulina, carne, quando Paulo associa a Jesus, tem um sentido. Carne, quando ele fala das obras da carne, já tem outro sentido. Então, a palavra, ela tem que ser lida no seu contexto. O sentido da palavra está na frase. Não podemos pegar o sentido de uma palavra e achar que toda vez que a palavra aparecer num texto qualquer da Bíblia, vai ter aquele mesmo sentido. Tem razão. Certo? Então, isso quando não é até composto, né? Em termos composto. Me veio à mente agora a questão de manga fruta ou manga da camisa? Da camisa, Né? Manga de eixo. Parte do carro. A Torá como lei ou a Torá como interpretação? Exatamente. Né? E aí vem a questão. No texto, o termo instrução ou Torá está relacionado com conhecimento. Só que, num contexto mais amplo de Oséias, nós podemos perceber, depois veremos no próximo bloco aqui do nosso trechinho, que esse conhecimento e essa instrução estão relacionadas à prática, não tanto a doutrinas. Interessante. Vamos ver Oséias 6.
Vamos ler do 7 ao 9. Depois você edita a aula, porque senão vai ficar um coffee danado para quem assistir. Capítulo 6, do versículo 7 ao 9. Pode ler? Por favor. Mas eles, vou ler de acordo com essa tradução aqui, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra a mesma. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Ótimo. Bom, o que os sacerdotes fazem, segundo essa citação? Fazem emboscadas no caminho. Eles já estão cumprindo, digamos assim, a sua função de mediadores entre Deus e o povo. Eles já fazem suas tramas, já fazem suas armadilhas, já fazem suas articulações. Não é? Não é isso? Por isso que o nosso texto, no versículo 6, ele diz: porque é amor que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Hesed, amor, misericórdia, solidariedade. É isso que eu quero, e não sacrifício. Sacrifício é coisa dos sacerdotes, mas os sacerdotes rejeitaram o que? A Hesed, o amor, a solidariedade, a misericórdia. Eles agora fazem suas próprias articulações à custa de sangue alheio. Mas eles fazem o sacrifício. Deus não quer. Né? Então vejam que rejeição do conhecimento, nesse texto, pelo menos me parece, né, tem a ver com algo bem prático. Eles praticam injustiça. Porque eles continuam fazendo os seus trabalhos sacerdotais. Eles continuam sacrificando, fazendo tudo certinho, segundo o combinado. Mas isso está maquiando o que realmente está acontecendo lá. A injustiça, a maldade. Deus não quer sacrifício, não. Deus quer solidariedade. Eu vejo religioso. Exato. Eu vejo assim Deus apontando para Cristo, né? O estereótipo de Cristo ali, que foi sacerdote e cumpriu realmente aquilo que Deus. Exato. Sim. E mesmo assim Jesus pegou o chicote porque se opôs ao sacrifício do templo, né? Que estava realmente era o pivô de toda a corrupção. Exatamente, no tempo de Cristo ainda. No tempo de Cristo. Portanto, conhecimento, vejam, recebe conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. É a mesma coisa. O conhecimento de Yahvé tem a ver com solidariedade, misericórdia e amor. Portanto, é prática, não é teoria. Não é um catecismo. O catecismo pode ser importante, não estou dizendo que não seja. Né? Mas o conhecimento de Deus aludido em Oséias não é um conjunto de regrinhas e de princípios religiosos que você tem que saber para decorar, para falar depois para o pastor ou para o padre na cerimônia, lá na frente da igreja, para dizer que você sabe a doutrina. Né? Não é isso. Conhecimento de Deus é solidariedade, misericórdia e amor. Capítulo 6, versículo 6. No versículo 9, os sacerdotes não estão cumprindo justamente essa regra básica. Fariseus. Eles rejeitam o conhecimento. Por isso que eu entendo que no versículo 6, foi destruído o meu povo sem o conhecimento. Eu entendo que esse sem o conhecimento é sem o sacerdote, porque o sacerdote não pratica o conhecimento de Yahvé, que é amor e solidariedade. O próprio sacerdote não pratica esse conhecimento. E o povo está destruído.
Por quê? Porque se a pessoa que deveria ser exemplo pratica, vai passar o que para os outros? Por isso que Jesus deu o exemplo lá do sacerdote, lá do bom samaritano. É, Sacerdote do levita, né? É. Os dois estavam ligados ali. exato. Né? Está clara essa parte? Amém. Tudo bem? Você está chegando agora, de paraquedas, mas tudo bem? Ela estava dando um exemplo de emboscada pelo caminho, né? Emboscada, é isso. E samaritano, Isso. forte, hein? Jesus falou também, né, dos... O cara que foi desde, assaltado. desde que começou assim, essa interpretação de Oséias, né? Essa, Forte, nosso. que eu tenho participado, eu tenho percebido essa linha que está sendo discutida agora. Essa escola Oceânica, né? João Batista, ela totalmente, ele Sim, adota. a tradição profética da Bíblia, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, traz essa herança. Jeremias é oseiânico, se eu posso chamar assim. O deuteronomista também tem seu pezinho lá em Oséias. Quem compilou os textos de Juízes, Reis e tal, tem esse teor profético. Né? E aí a gente vai percebendo, quando chegamos em Jesus, também nós temos a tradição do profeta. Então O templo está corrompendo, está institucionalizado, tudo aquilo que Oséias sim, está levantando, né? Está levantando exato. Tem gente que vai acabar se contando. Isaías também diz, a minha casa, o templo será chamada de casa de oração para todos os povos. Quer dizer, onde está o sacrifício? Vai ser mais a casa da reza, né? Da oração, do que o sacrifício. Porque nessa época, como eu já tinha explicado anteriormente, o sacrifício é o pivô de toda a negociata que está lá. Né? Então, e essa negociata rende o quê? Sangue derramado, emboscadas, articulações. Agora, com isso, ao praticar esse tipo de coisa, mesmo sabendo a doutrina, a teologia correta, eu estou rejeitando o conhecimento de Yahvé. Porque, segundo Oséias 6,6, o conhecimento de Yahvé, o conhecimento de Deus, ele ocorre não por sacrifícios e holocaustos, mas por solidariedade, amor, né? Misericórdia. É amor com solidariedade, enfim, que eu quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Conhecimento é solidariedade. Quem pratica solidariedade conhece a Deus. Isso lembra um texto do Novo Testamento, né? Aquele que pratica, que vive amando, conhece a Deus. Nasceu de Deus, porque Deus é amor. alerta sobre o verdadeiro jejum, a prática do verdadeiro jejum qualquer, por aí vai. É. Socorrer órfãos, viúvas, praticar justiça. É um discurso que ele vem se repetindo, né? Ele Vem, exatamente. Sim. O problema lá é que o sacerdote está preocupado com o sacrifício. A função dele é essa. Eu lembro que na faculdade, eu nem estava na igreja nessa época, isso aí, anos 80, 90, fazendo administração, eu tive que ler aquele livro do Léo Huberman, né? A História da Riqueza do Homem. E ele vem contando como o sistema monetário se desenvolve e tal, então ele passa necessariamente pelos povos do Oriente, né? E pelos judeus, e pelo templo, como que funcionava como uma casa da moeda, né? Como os judeus desenvolvem técnicas de letra de câmbio, porque você não precisa levar mais o seu gado
de um lado para o outro, você leva só uma carta, assim, ó, isso vale 100. Então, eu fico imaginando o papel do sacerdote, ele é um gerente de banco. Há quem diga que o templo no mundo antigo, não só em Israel, na Mesopotâmia, já entre os sumérios, lá, 3.000, 2.500 a.C., o templo já cumpria a função de banco. O templo emprestava, por exemplo, na época dos sumérios não havia dinheiro, né? Não havia moeda ainda, mas o templo emprestava cereais, depois o cara pagava, tinha toda essa coisa. Até o nome, né? A Casa do Tesouro, né? Exatamente. Eu vejo um banco central, né? O templo vira um banco central. Sim. No Deuteronômio é interessante, porque você leva tua oferta, teu dízimo para o templo e faz um churrasco lá e come junto com outras pessoas. Né? É diferente. No Deuteronômio. Em Malaquias eu tenho que ver como é que funciona isso aí. Mas se for nesse sentido deuteronomista da coisa, é mais ou menos isso. Para que haja mantimento na minha casa. Na época de Samuel era pequenininho, os filhos enfiavam o garfo. Exatamente. Eu vejo que essa questão de conhecer, né, de não conhecer, de rejeitar o conhecimento da fé, não é porque eu rejeito a minha confissão de fé. Eu posso dizer, eu tenho tal fé, eu creio em Javé que tirou Israel do Egito, eu sou israelita, eu faço sacrifícios e digo as fórmulas corretamente, as bênçãos corretamente, as orações, faço tudo certinho. Só que por trás disso daí, a minha prática de vida já não se pauta pela solidariedade, pela misericórdia, pelo amor. Na verdade, eu pauto a minha vida no ritualismo sacrificial, mas por trás disso eu faço emboscadas, faço articulações e eu não estou nem aí para ninguém. Então, quer dizer, o próprio sacerdote rejeita o conhecimento e sem esse conhecimento, o povo é que está destruído. Vai sobrar para quem? O povo. Sério, o que você está falando aí, eu estou lendo aqui na linguagem atual, no versículo 9, fala assim, ó: os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondido para roubar os outros, né? Na estrada que vai a Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Sim. É justamente o que você estava falando aí. Exato. E nós vamos perceber mais adiante, na próxima parte, outros elementos vinculados à prática desses sacerdotes. Meu Deus. E a condenação de Javé em relação a isso tudo forte. Por isso que em Jeremias, Deus fala que ia levantar pastores, né, no caso dos sacerdotes, segundo o coração dele. Lá não apenas sacerdotes, mas líderes. Né? Os pastores são os líderes, podem ser políticos também. Né? Príncipes, reis, governadores. Mas é forte isso daqui. Porque provavelmente o sacerdote vai ouvir esse profeta e vai dizer, não, mas eu faço tudo certinho. Eu digo a bênção no fim do culto, eu faço as orações, sigo a liturgia, mato o boi, mato a ovelha, mato a pomba, faço tudo certinho, conforme o regulamento. Por que eu rejeitei o conhecimento de Yahvé? Mas ele mesmo deve saber por quê. Porque falta-lhe a prática desse conhecimento. Forte. Sério, o Oséias, ele não é um profeta no estilo Elias, né? Elias e Eliseu, né? É um profeta. A gente pode. Como que a gente diferencia esse tipo de profecia, de profeta? Estilo como? Sim, Elias não escreve nada, né? Nem Eliseu, né? E já Deus, Yahvé aí no caso usa esse profeta para, não somente para falar, porque ele está falando aí no momento, né?
Sim. E teria aí um Baruch aí escrevendo para ele? Para Oséias? É. Então, esses ditos de Oséias provavelmente foram compilados ao longo do tempo. Por exemplo, o capítulo 3, quando ele diz... Voltou no 4, só um segundo. Capítulo 3, disse para mim, disse-me Yahvé. Dá a impressão de que ele escreveu isso. Mas há textos que provavelmente são posteriores. Ou um discípulo escreveu, os ouvintes. Porque o profeta não está sozinho. O profeta, ele sempre representa um grupo. E é esse grupo que vai preservar a memória do profeta. Se o profeta estivesse só, então não saberíamos dele, porque ninguém daria bola para ele, ninguém escreveria nada. Então, assim, ele provavelmente escreve, mas possivelmente outras pessoas também vão escrever, os discípulos, tal, para guardar a memória do profeta, das palavras de Yahvé pelo profeta. E isso vai ser cultivado ao longo do tempo na tradição profética daquela comunidade. O Jeremias, eu já ouvi falar que talvez ele fosse analfabeto ou semi-analfabeto, porque ele precisou de Baruch para escrever. No caso de Isaías, a gente sabe que não foi só um Isaías, né? São vários. Sim. Mas o próprio Isaías mesmo, ele tem textos na primeira pessoa do singular. Porque Yahvé disse para mim. Então, dá a impressão que ele escreveu o texto. Porque Isaías também já era de uma classe mais alta, né? Isaías era. Isaías, ele era já próximo à corte, então provavelmente ele sabia escrever. Miqueias talvez não soubesse escrever. Verá a roça, Amós, né? Alguém escreveu por eles, provavelmente. Oséias talvez soubesse, né? Eu creio que sim. Ok. Então depende, só que nem tudo ele escreveu, né? Provavelmente nós temos aqui o que a memória, o que escreveram dele, né? Retendo os ditos dele, guardando a memória dele, assim adiante. Então essa fase da oralidade, da escrita, começa a ocorrer quando? Ou não tem? É sempre assim, uma hora realmente falava, está escrito, ou é só do século V a.C. começa a ter o texto mesmo? Da oralidade? Porque eu estou entendendo que Oséias falava, as pessoas ouviam, guardavam, um dia Colocaram, e é possível que ele e também ainda tenha colocado alguma indexaram coisa. algumas coisas. Sim. Entendeu? Sim. É isso que eu queria dizer. Então, quando passou a ter a parte escrita mesmo, independente de quem foi... Então, é meio difícil dizer, né? As pessoas que defendem que, inclusive, a composição do Pentateuco por Moisés, dizem que Israel já sabia ler, existia escrito em Israel, porque existia escrito no Oriente Médio. Existem sim, nós sabemos de calendário que foi descoberto do século X, foi escrito por um hebreu. Há algumas inscrições hebraicas, né, de um lugar ou de outro, em jarros, em potes, assim adiante. Então a pessoa diz, não, eles já sabiam escrever, escreveram tudo. Mas isso é meio controvertido. Né? Existe aquele autor cujo livro você comprou, o Grande Esquecido, Israel Finkelstein, é o mesmo que ele diz. Ele afirma o seguinte, que as evidências para a escrita em Israel, na medida que recuamos no tempo, elas são mais escassas. Então, ele mesmo acredita que Israel se tornou um reino completamente, digamos assim, que cultivou a escrita mesmo, de corte, administrativa e tudo mais. Ele pensa que a partir do século IX ou VIII, talvez IX a.C., porque é um reino que se tornou
mais forte, poderoso, e na medida que o reino se expande, há necessidade de você usar a escrita, porque você precisa controlar impostos, entradas, saídas, uma série de coisas. Se o reino não precisa controlar essas coisas, o povo não vai se dar o trabalho de escrever. Então, a escrita se desenvolveu a partir do século XIX. Também no período, né, praticamente próximo. Está próximo. Sim. Mas, de qualquer maneira, eles escreveram. O problema é que nem todo profeta sabia escrever. Né? Oséias, se ele realmente foi um levita, se ele realmente foi uma pessoa mais, né, provavelmente sabia escrever. Isaías sabia, era da corte. Agora, Miqueias provavelmente não sabia lá muito, né? Ou talvez não soubesse, porque ele vem da roça, do campo. E aí está a coisa, no mundo antigo, a escrita está mais vinculada aos centros administrativos. O cara que ganha o pão, que tira o pão da terra, provavelmente não vai aprender a ler e escrever. Né? Enquanto que o cara que tira o pão da sua escrita, da sua habilidade, porque ele é o fiscal do governo, para fiscalizar o outro que está plantando e colhendo, ele vai utilizar a escrita. Então a escrita se desenvolve nos centros urbanos e em relação àquelas classes e funções vinculadas à máquina administrativa. Não estou dizendo que nenhum camponês, todo camponês fosse analfabeto na época, mas possivelmente a maioria. Né? Então temos essas... Se o profeta vem de um grupo de roceiros, a menos que o texto diga que ele escreveu, mas se ele não diz isso, possivelmente foram outras pessoas que escreveram. Então temos que ver também essa localização, esse lugar social de cada um deles. Nesse sentido, Oséias, ele se assemelha a Elias, no sentido de ser um profeta que não é do centro do poder, é um profeta da periferia do poder, que representa grupos que estão sendo, digamos assim, oprimidos, violentados em seus direitos, e assim adiante. E aqui ele põe o dedo no sacerdote, no nariz do sacerdote, e diz assim: olha, rejeitasse o conhecimento, eu vou ter que rejeitar. E nós já vimos que provavelmente esse conhecimento é algo bem prático, né? É algo de fazer, de viver. Isso aí. Uma pergunta um pouco fora da questão dos profetas, né, do profeta Oséias. Dentro do judaísmo hoje, existem esses dois grupos, vamos dizer assim, dois grupos que entendem a história de Israel de uma forma assim mais ao pé da, não digo ao pé da letra, mas de uma forma como você compreende, né, como nós estudamos, e existe o judeu que existe, que entende da forma tradicional. Acontece no judaísmo o que acontece no cristianismo. Mesma coisa. Existem as linhas mais tradicionais e mais... Como que eu chamo? Liberais mesmo? Pode ser. Vou chamar de liberal, nesse sentido. Mais liberais. Modernistas e tal. Eu fui numa sinagoga, Nós, né? O Carlos aqui, mas aqui tá o estou. e eu percebi que os escritos, pelo menos lá da liturgia, era de uma linha tradicional. Pelo pouco que eu... Existem judeus que esperam o Messias. Tem judeu messiânico, mas tem judeu que, para quem Messias é um símbolo de um mundo melhor no futuro, porque ele é modernista, ele não acha que haverá um Messias de carne e osso. E existem judeus ateus. Vou citar alguns. Karl Marx era judeu, ateu. Que coisa. Freud era ateu. Também judeu. Morreu, era judeu e morreu ateu convicto. Deus o tem em bom lugar. Deus o tem em bom lugar.
eles desejaram. próprio Einstein, alguns falam do Einstein não acreditava no Deus do judaísmo tradicional, exatamente. não acreditava. Pondé, sabe Pondé? Pondé. Conhece Pondé? Felipe Felipe Pondé é um professor, ele esteve na PUC, agora acho que saiu. Ele aparece no Jornal da Cultura. Ele é judeu. São os filósofos moderninhos. É. Karnal, Pondé, fica todo mundo junto. É. O Judinho lá que eu esqueci o nome. É o Cortella. Cortella. Cortella é cristão, né? É Cortella, né? Cortella. Mário Sérgio Cortella. Portela, eu falei Portela, estou pensando no carnaval. É. Então, mas o Pondé é judeu e é ateu. Eu tenho livros dele. mas ele agora ele tá um pouco. Ah, ele chutou o pau. Ele tá um pouco assim, vendo uma outra vertente sobre isso. Tá mudando? Tá mudando com o que vende, o livro que vende. Ah, Muito grande ele mesmo. mas tudo bem? Então, vamos olhar a continuação. Agora, vejam, se nesse primeiro ponto, por isso que eu digo, quando nós olhamos um texto como esse, precisamos olhar até as pessoas também. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, aqui é segunda do singular, é tu. Mas agora mudou para eles. Terceira do plural. Logicamente, se eu estou falando com você e você é um sacerdote, eu digo tu. Mas se eu mudo meu discurso para eles, falando com você mesmo, e falando de você, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, nesse sentido, é que eu quero dizer que provavelmente aqui nós estamos num outro contexto. Aqui ele está falando ao sacerdote. Aqui ele está falando dos sacerdotes. Para terceiros. A classe sacerdote. Provavelmente ele esteja falando com os amigos dele, os discípulos, alguém, num outro contexto. Aqui ele está na porta da igreja. Versículos Apontando o dedo 4 na e cara 6. do Apontando o dedo na cara do pastor. Aqui ele está na porta do mercado, falando com o grupo. Falando Os irmãos Fifi. Falando para Malafaia, Valdomiro, né? Mas deu para entender, né? De Macedo. Conforme o multiplicar deles, Eu- assim pecaram diante de mim. Fred Flintstone. Então agora, veja, não é apenas a questão da rejeição do conhecimento. O que significa isso? Significa pecado. Né? Pecaram diante de mim. A glória deles em vergonha farei mudar. O pecado do meu povo devoram, e para a transgressão deles levam o desejo dele. Muita gente tenta emendar esse texto. Em vez de desejo dele, desejo deles. Dos sacerdotes, querem emendar. Eu não sei como que está a Bíblia de Jerusalém agora, não lembro. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 8. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta. Então, anseio por sua falta. Eu penso mais na questão da levar, conduzir o desejo do povo para a transgressão que eles praticam. Né? Cooptar, seduzir, coisas assim. E acontecerá tanto ao povo quanto ao sacerdote. Visitarei sobre ele os caminhos dele e as obras dele retribuirei para ele. E comerão e não se saciarão, induzirão a independência, quer dizer, a zaná, e não aumentarão. Eis, a Javé deixaram de observar. Novamente. Vejam que, mesmo que as pessoas aqui mudem, né? Aqui terceira pessoa do plural, possivelmente mudamos o cenário, o assunto continua o mesmo. Porque quem é que deixou de observar? Eles. Esse ele se refere a quem? Aos sacerdotes. É porque agora o profeta não está falando para os sacerdotes, está falando dos sacerdotes. Está falando da classe toda. Né? Então, eles deixaram de observar Javé. Logicamente, isso equivale ao nosso primeiro bloco lá. Ele rejeitou o conhecimento. Porque deixar de observar a Javé é deixar de praticar o que está lá no capítulo 6.
a solidariedade, a misericórdia. A alma da religião deve ser a solidariedade, a misericórdia, o amor, como diz também João, capítulo 4. Eu vou ler aquele texto. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Esse amemo-nos uns aos outros, no grego, agapomen, quer dizer, vivamos amando. Que nós vamos viver amando, né? Para amar constantemente. É algo constante na vida. Porque no grego, agapomen, está no presente, e o presente indica ação contínua. Portanto, é para viver sempre amando. Tá? É algo que deve caracterizar a vida do cristão, o amor. Falando assim, aí, você comentou que você fez uma pesquisa sobre Melquisedeque. Uhum. Que barato, né? A figura do sacerdote perfeita, aquele que abraça a causa, que do nada ele aparece, mas as atitudes dele é alguém que eu conheci ele há muito tempo. É a ação de Deus no mundo, né? Não só numa religião. Né? Portas abertas, né? O sacerdote de portas abertas Sim, né? Interessante. É isso mesmo. Depois, esse... É o rei de justiça, meu Deus. Isso. Esse trabalho, você não é livro, né? Não virou livro, né? Não. Talvez no futuro, mas ainda não. Eu fiquei de te mandar. Você foi me mandar o documento. Eu vou te mandar, eu esqueci. Vamos para o intervalo? Bateu o sinal? Então, só para terminar esse versículo. Pois o amor é de Deus, quer dizer, ele vem de Deus, né? Ek tu teu, ele vem de Deus, e todo aquele que vive amando, é assim o sentido do texto grego, que é um particípio presente, nasceu de Deus e conhece a Deus, também presente, vive conhecendo Deus. Portanto, o que caracteriza o conhecimento de Deus? O amor. O amor aqui não é o amor platônico, né? O amor que se traduz na prática, é solidariedade, é misericórdia. Esse amor que está lá já presente no profeta Oséias. E aqui eles rejeitaram o conhecimento, eles rejeitaram o amor, a misericórdia, a solidariedade. Né? Bom, vamos lá, depois nós voltamos para concluir essa parte. Então, aquele livro, eu postei no meu Instagram, falando do palestrante do ano que vem e tal. Eu nem sabia que eu tinha amigos formados em geologia. Tá tudo comprando o livro.